começar uma nova aula, né? Só relembrando algumas coisas, nós vimos que existem fatores que podem influenciar dentro de uma população. Por exemplo, a taxa de natalidade, ou seja, a taxa de nascimento de indivíduos de uma população. Nós temos também a taxa de mortalidade, que é a taxa de indivíduos que morrem nessa população. Então, à medida que indivíduos nascem e indivíduos morrem, o número, né, dessa população, o número de indivíduos dessa população vai sendo alterado. Então, dependendo da quantidade de indivíduos que nascem e que morrem, a gente também tem uma diferença na densidade populacional. Vocês lembram do conceito de densidade? Vou colocar aqui, ó, densidade populacional, a formulazinha. Fórmula muito simples, né? O número de indivíduos dividido pela área, o espaço geográfico que a gente estiver falando, beleza? Mas, continuando ainda dentro desses fatores, nós temos fatores também de entrada e saída de indivíduos dentro dessas populações. Por exemplo, taxa de imigração e taxa de emigração, né? Imigração quando indivíduos entram e emigração quando indivíduos saem da população, beleza? Então, basicamente isso, esses fatores de influência, né, de crescimento, de incremento ou decréscimo da população, eles nos garantem uma perspectiva de crescimento da população. Só que as populações, elas tendem a crescer de uma forma diferenciada. Nós vamos chamar isso de modelos. Na realidade, quando nós falamos de modelos de crescimento, nós estamos falando da área da matemática, nós estamos falando de funções, né? Modelos, na realidade, são funções matemáticas. Mas o objetivo da aula hoje é mostrar para vocês como é que elas funcionam, beleza? Como é que servem esses modelos para serem aplicados dentro de uma dinâmica populacional. Tudo bem, então? Então vamos lá, só lembrando um detalhe para a gente começar. Fatores que podem influenciar, além de natalidade, imigração, mortalidade e emigração, são os fatores bióticos, né? São os fatores que estão disponíveis para essa população. Então, vamos começar primeiramente, dentro dessa dinâmica populacional, sobre o modelo de crescimento exponencial. Crescimento exponencial, tá bom? Esse modelo de crescimento exponencial, se você der um Google aí, você vai encontrar alguns autores ou algumas publicações que colocam assim, curva de crescimento em J. Porque na realidade é o que a função vai trazer pra gente, né? Ela vai trazer uma curva num gráfico, né? Num gráfico com eixo X e Y, e a gente vai perceber o crescimento de uma população em forma de J, né? Um crescimento exponencial. Então, modelo de crescimento exponencial. Eu vou colocar um slide pra gente poder observar essa curva de crescimento em J, beleza? Então olha só, acompanha comigo nesse slide. Bom, só de olhar para esse gráficozinho aqui do lado direito da tela, você consegue observar algumas características bem legais. Você consegue, por exemplo, me dizer que tipo de ser vivo consegue crescer dessa maneira? Que tipo de indivíduo consegue crescer rapidamente? Que espécie que veio na sua cabeça agora? Numa forma de crescimento exponencial. Pensou em alguma? Bom, exemplo mais fácil para a gente lembrar isso, por exemplo, são as bactérias, né? O crescimento bacteriano, ele é muito rápido, a gente chama de crescimento exponencial. Se você pega, por exemplo, um único indivíduo, né? Um único organismo, uma bactériazinha única, e ela se reproduz, nós temos, na geração seguinte, já temos 2 indivíduos. Então, na segunda, terceira geração, isso já vai duplicar. Então, nessa curva de crescimento exponencial, ou nesse modelo de crescimento exponencial, essa curva em J, nós podemos ter, né, uma duplicação, uma triplicação, uma quadruplicação do número de indivíduos a cada geração. Isso é interessante que você não leva em consideração, nesse tipo de crescimento, você não leva em consideração algumas coisas. Por exemplo, não há fatores limitantes, ou seja, não tem limite para essa população crescer, ela pode crescer indiscriminadamente, beleza? Os recursos para que esse crescimento aconteça são ilimitados, não são levados em consideração. E por último, cara, eles têm pleno potencial biótico, ou seja, a taxa de reprodução, a capacidade reprodutiva e o número de indivíduos formados por aí é ótima, é excelente. Então, pleno potencial biótico. Tá bom? Então todos esses fatores são os que caracterizam um modelo de crescimento exponencial. Aí se você olha para o gráfico, você consegue ver, por exemplo, o que eu falei para vocês no início de crescimento em J, né? Lembra um pouquinho a letra J, a função desse gráfico. Conseguiu entender então esse modelo de crescimento exponencial? Então é simples, você tem que pensar do ponto de vista de que não há
fatores limitantes que possam impedir o crescimento, que possam dificultar, que possam pressionar esse crescimento. Então, quando você não tem fatores limitantes, fatores ambientais limitantes para essa população, o que acontece com essa população é o seu crescimento rápido, né? Um crescimento rápido e um crescimento sem limites. Dito isso, então, trabalhada a curva de crescimento em J, a gente pode começar a trabalhar agora a curva de crescimento em S, ou seja, um modelo de crescimento populacional logístico, ok? Modelo de crescimento populacional logístico. Eu acho que esse modelo populacional vai fazer mais sentido para você quando você começa a pensar em populações, principalmente populações animais, que você vai lembrar agora. Você tem o que? Os fatores sendo uma influência. Você tem o que? Você tem o ambiente exercendo uma pressão, você tem fatores que são limitantes para o crescimento dessa população. Acompanha no gráfico que eu vou colocar, acompanha essa imagem aí. Então, repara que a quantidade de recursos disponíveis, ela influencia diretamente no crescimento da população. Ela impõe o que nós chamamos de capacidade máxima. Ela impõe uma capacidade máxima para o crescimento dessa população, tá bom? Então, outra coisa interessante de notar, se você reparar nesse gráfico, você tem assim, no início dele, vou tentar marcar aqui, ó. No início dele, você tem um crescimento bastante rápido, né? É um crescimento também exponencial, né? Só que à medida que o tempo vai passando, a quantidade de indivíduos vai aumentando, nós não temos mais uma quantidade de recursos suficiente para poder permanecer com esse crescimento ainda rápido, tá bom? Então chega um momento em que esse crescimento atinge um limite, tá bom? Então ele tende a se estabelecer, a entrar em equilíbrio. Esse tipo de crescimento é importante citar que ele é um crescimento que depende, que nem está escrito aqui, ó, depende da densidade de indivíduos, tá bom? Depende diretamente da densidade de indivíduos, tá, beleza? Então esse tipo de crescimento aqui, ele tende a fazer a manutenção das populações. As populações, elas existem, né? E se baseiam nesse tipo de modelo, né? Não que a população, nossa, eu vou ficar me mantendo no modelo logístico, mas é uma coisa meio natural, né? À medida que o número de indivíduos aumenta, o número de predadores dele aumenta junto, então os dois vão decrescer, um decresce o outro acaba decrescendo depois, e são flutuabilidade entre essas populações, existe uma flutuabilidade de indivíduos. Até aqui tranquilo, né? Então, ainda sobre esses assuntos, eu vou colocar aqui uma imagenzinha que eu consegui achar. Essa imagenzinha é do site Khan Academy. É aquele site que tem bastante aula, bem legalzinho, mas eu achei essa imagem fantástica, que é uma comparação. Então eu vou colocar na tela toda aqui para você comparar, tá bom? A curva de crescimento, o modelo de crescimento exponencial e o modelo de crescimento logístico. Os dois gráficos, eles apresentam suas respectivas fórmulas, tá bom? Olha que legal esse gráfico, ó. Se você repara, nós estamos falando de crescimento da população, né? A gente passa um pouquinho do conceito de densidade e passa para o crescimento. Esse crescimento, ele vai ser determinado por essa letra R, tá vendo? Então, o gráfico do lado esquerdo, esse crescimento exponencial, que foi o primeiro modelo que nós vimos, a taxa de crescimento, ou o Rzinho, ele não vai mudar, cara. Ele independe do tamanho da população, né? Mesmo se a população for muito grande, ou se a população crescer muito, não faz diferença. Essa taxa de crescimento se mantém. Enquanto que no crescimento logístico, se vocês repararem o crescimento logístico aqui, ó, o gráfico do lado direito, vocês têm uma taxa de crescimento, o R, né, a taxa de crescimento per capita, ela vai diminuindo. A taxa de crescimento, olha que legal, a taxa de crescimento vai diminuindo cada vez que ela se aproxima da capacidade do ambiente, beleza? Isso quer dizer que, à medida que ela vai chegando na capacidade do ambiente, né, a capacidade de suporte do ambiente, que aqui no gráfico está com a letra K, o crescimento vai diminuindo. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ela chegue próximo ao tamanho máximo da população. Legal isso, né? Então vamos para o próximo gráfico aqui, que eu quero mostrar para vocês outra coisa bem legal. Esse outro gráfico que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, é um gráfico que é muito utilizado. Tem até em livro didático do ensino médio, do ensino médio tem esse gráfico quando fala de dinâmica de populações também, lá no conteúdo geralmente do terceiro ano.
Então nesse gráfico aqui, ó, ele tá com o eixo Y, o número de indivíduos, e o eixo X mostrando o tempo, né? E você tem duas curvas de crescimento ali. Você tem uma curva em formato de J e uma curva ali, ó, que a gente vai dizer que supostamente ela tá em formato de S. A curva de potencial biótico ali, que é em preto, ela vai ser a garantia de recursos que você tem disponível para o crescimento de uma população. Então, se você comparar isso com um modelo de crescimento exponencial que diz que os fatores não limitam, né, que não existe limite, então você pode utilizar essa faixa preta, essa linha preta, como o modelo de crescimento exponencial, onde o meio, onde os recursos não influenciam no crescimento da população. Enquanto que a linha vermelha, né, você tem a curva de crescimento real, ou você tem um modelo de crescimento logístico que leva em consideração a resistência que o meio oferece, leva em consideração a quantidade de recursos disponível, leva em consideração como os recursos estão disponíveis, leva em consideração a disputa entre alimento, entre território. Ou seja, essa linha em vermelho, ela vai ser o nosso modelo de crescimento logístico e ela vai atingir o eixo lá, se você reparar, a linha azul ali, é o que nós chamamos de K no gráfico anterior, que é a capacidade de suporte do ambiente, Então esse espaço entre a linha preta e a linha vermelha, é um vermelho quase rosa, né? Entre a linha preta e o vermelho, a gente vai chamar de resistência do meio, beleza? Isso aqui é bem didático e bem legal para a gente poder utilizar. E isso cai muito em concurso também, eu já vi isso nos 3 concursos, beleza? Tanto para professor quanto para analista do meio ambiente. Beleza, então, vamos dar uma continuidade aqui. Bom, vamos falar um pouquinho então de fatores que regulam a densidade das populações. Então, vamos começar falando sobre os fatores que independem da densidade populacional. Quando eu digo que independem, quer dizer que tanto faz se a densidade for alta, se a densidade for baixa, se a população for muito grande, se a população for muito pequena. Eu estou falando, por exemplo, de mudanças climáticas, de alterações climáticas. Isso pode influenciar a população, mas tanto faz se a população for pequena ou for grande. Um exemplo bem legal para citar sobre isso é você pensar numa queimada drástica, imagina uma queimadona. Uma queimada, cara, ela vai influenciar no número de indivíduos, ela vai influenciar na densidade populacional, mas tanto faz se a população é grande ou pequena, ela vai ser devastadora igualmente, né? Então tanto faz se for grande ou pequena, você tem um problema aí, tá beleza? Então os fatores de regulação, né? Fatores que regulam a densidade, que independem da densidade, são aquelas variáveis climáticas, tá bom? E alguns outros fatores. E nós temos os fatores de regulação da densidade que dependem da densidade populacional, beleza? Que dependem, ou seja, se a população for grande tem um tipo de influência, se a população for pequena tem outro tipo de influência, beleza? Você tem, por exemplo, predação, né? O número de indivíduos predados ou um número de predadores pode influenciar. Se você tiver uma população bastante grande de presas, você tem uma maior predação. Se você tem uma população menor de presos, você tem uma menor predação, porque o número de predadores também pode ser menor. Você tem, por exemplo, parasitismo. Parasitismo é uma coisa bem legal para citar, né? Eu sei que a gente vai estudar isso em determinado momento e vocês já devem conhecer o parasitismo, a predação como interações biológicas, né, ou relações ecológicas, mas também é um fator de regulação de densidade que depende, né, a ação dele depende do número de indivíduos de uma população, tá ok? Então, por hoje, a gente vai trabalhar só isso. Na próxima aula, a gente vai trabalhar... Não sei o que a gente vai trabalhar na próxima aula. O que a gente vai trabalhar na próxima aula? Mentira, eu tenho aqui no meu e-mail. Bom, então, por hoje é só isso, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela ficou um pouco mais curta. Eu imaginei que quanto mais curta e menos conteúdo, mais fácil para assimilar. Então eu acredito, né, que seja melhor várias aulas sobre pequenos assuntos do que uma aula só abordando muito assunto. E eu queria pedir um favor para vocês, depois que vocês assistirem esse vídeo, cara, dá um like aí pra mim, vai? Dá uma fortalecida, porque eu tô querendo dar uma implementada no canal. Dá um like, se inscreve, manda pros seus colegas, fala, ó, galera, assiste aí, ó, ficou massa pra caramba, beleza? Então tá bom. Forte abraço e até o próximo.